Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre o PGR que peidou, bicho. O Goné ficou com medo e falou que não é para prender Bolsonaro, não. Olha o apavoramento desse pessoal, o pessoal cada vez mais apavorado. O que eu acho que eles fizeram aqui? Eles jogaram essa para tentar ver se intimidava Bolsonaro, mas aí eles perceberam que, na verdade, a coisa atiçou, né, a base bolsonarista muito mais do que deu medo em Bolsonaro. E aí eles voltaram atrás. Não vou prender Bolsonaro, não. A PGR falou que é contra, o Goné falou que não é contra. Veja bem, é possível que, mesmo com o Goné falando contra, que o juiz decida a prisão, tá? Isso, o parecer do PGR não é determinístico, não exige que o juiz siga esse parecer. Mas seria muito raro, porque é aquilo que eu falo para vocês, o PGR é a parte que acusa, né? É o acusador. Numa ação judicial, você tem uma parte que acusa, uma parte que defende, e o juiz é o cara neutro que tem que decidir. O juiz, o Alexandre de Moraes, é a parte neutra, meu amigo. Caraca, a gente tá fudido. Mas nessa ação judicial, teoricamente, o Goné é o cara que acusa, o cara que tem que botar coisa ruim mesmo, tem que dizer que não, tem que prender mesmo, não sei o que lá, pro juiz ficar no meio termo, né? Se até esse cara que quer acusar, que é o acusador da parada, tá dizendo que não é para prender o Bolsonaro, assim, de novo, não quer dizer nada. A gente está vivendo em tempos estranhos, mas provavelmente o Alexandre de Moraes vai recusar esse pedido de prisão preventiva do Bolsonaro. É um alívio, é uma coisa positiva. Acho que, né, pelo menos não estamos indo tão rápido para uma Venezuela quanto poderíamos. Mas não tenha dúvida, tá? Isso daqui o que eles fizeram foi um teste. Eles tentaram jogar isso para ver se isso intimidava Bolsonaro, intimidava a base do Bolsonaro lá na Câmara, intimidava o pessoal que vai na manifestação domingo. Quando eles viram que o resultado foi pior, voltaram atrás rapidinho. Essa notícia foi sugerida por Peter versus Majin Buu, os mesmos de sempre e outros menos importantes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PGR, o Paulo Goné, se posicionou contra a prisão do Bolsonaro, né? A gente fez um vídeo hoje mais cedo dizendo que de ontem para hoje o pessoal falou que não, que o Bolsonaro podia ser preso. O Alexandre de Moraes fez uma petição lá para o PGR para saber se vai prender ou não vai prender e coisa e tal. E eu falei com vocês que é um absurdo isso, é lógico, mas hoje em dia, nessa altura do campeonato, do jeito que está o STF, ninguém consegue mais saber de nada, né? Já foi época que as decisões do Alexandre de Moraes eram baseadas na lei, no direito, na Constituição brasileira. Agora é baseado no que está na cabeça dele. A estratégia de marketing que está na cabeça dele, né? Não vê aquele caso do vídeo que ele colocou lá no julgamento do aceite da denúncia, né, contra o Bolsonaro, né? Onde já se viu um juiz apresentar um vídeo de acusação numa audiência de recebimento da denúncia. Caramba, assim, nada faz sentido naquilo, né? Ou seja, quem deveria acusar é o PGR. E mesmo o PGR não poderia exibir aquele vídeo porque o vídeo não estava nos autos, né? Existe uma distinção muito importante no direito entre a verdade processual e a verdade factual que não pode ser desrespeitada, porque isso existe exatamente para proteger as pessoas de malabarismos jurídicos, de pessoas na justiça querendo prejudicar alguém. Por isso que existe esse conceito importante de ter a verdade processual e a verdade factual. Não interessa a verdade factual, o que interessa é a verdade processual. O que está no processo é que tem que ser usado como base de acusação e defesa. Aí o Alexandre de Moraes, do nada, me puxa um vídeo e projeta um vídeo na audiência de julgamento. O advogado, a pessoa que deveria ser a parte neutra nessa história, né, fazendo o papel de acusador. Então, assim, o direito penal no Brasil, o direito no Brasil acabou, né? Não existe mais Constituição, não existe mais nada aqui no Brasil. O que existe é uma tentativa já descabelada, já desenfreada, já sem nenhum sentido de tentar fazer as pessoas deixarem de gostar de Bolsonaro. Esse é o objetivo do Alexandre de Moraes. Tem que fazer esse povo parar de gostar de Bolsonaro a qualquer custo. Temos que fazer alguma coisa, né? Então, qual que é a estratégia de marketing que ele vai usar para isso? Se é prender Bolsonaro, se acusar Bolsonaro de importunar baleia, de chutar cachorrinho na rua, de roubar mexerica, sei lá qual vai ser a acusação que ele vai fazer para Bolsonaro.
Bolsonaro, a próxima que ele vai fazer. Não depende da lei, não depende do devido processo legal, não depende de nada, depende da ideia que tem na cabeça dele, como é que ele pode fazer para tentar fazer o povo brasileiro não gostar de Bolsonaro. Pô, acabei dando uma dica pro Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes, pô, não acusa o Bolsonaro de chutar cachorro na rua, porque isso é uma coisa que realmente tira a popularidade das pessoas. Então a gente sabe que bateu o barata voa lá no pessoal, estão apavorados porque estão vendo que vai passar o processo da anistia na Câmara, tem tudo para passar essa semana, se não semana que vem, e ainda tem uma mega manifestação no domingo que deve mostrar muito apoio a Bolsonaro, e com isso, né, saíram com essa estratégia de marketing aqui de prender o Bolsonaro, né? Prender o Bolsonaro poderia ter dois efeitos. Primeiro, poderia dissuadir o Bolsonaro e a própria base da direita no Congresso de votar anistia. Por quê? Porque, né, é aquele negócio, ó, se vocês votarem anistia, eu vou prender todo mundo, cada um de vocês. As meninas lá da Globo News falam isso, né? Vou prender cada um aí, quem votar contra o Xandão, quem votar contra a anistia, eu vou mandar prender todo mundo, né? Não interessa se tem crime ou se não tem crime, a gente inventa um crime aqui. O negócio de ter crime, já passamos dessa fase de precisar ter cometido um crime. Se for interesse político do Lula e da esquerda, a gente condena de qualquer jeito, né? Enfim. Só que, ou seja, né, esse é o objetivo, amedrontar Bolsonaro, amedrontar a base da direita no Congresso e talvez até amedrontar as pessoas da manifestação de domingo, para não ir tanta gente assim. Só que eles perceberam que está tendo um efeito contrário, né? O contrário, o sentimento do pessoal é que, puta que pariu, agora que eu vou mesmo nessa manifestação de domingo, dia 6. Né? Agora que a gente quer mesmo isso daí, né? E daí, essa foi toda a questão, né? A PGR voltou atrás, disse que não vão prender Bolsonaro não, que não tem elementos. Não existem elementos para esse tipo de coisa. Segundo ele diz aqui, evidente, portanto, a ausência de capacidade postulatória dos noticiantes, uma vez que a opção pela representação criminal deve ser formulada perante a autoridade policial e o Ministério Público. Ah, ele ainda botou isso ainda, tá? Que a capacidade postulatória. Foram 2 advogados que pediram isso. Para você ver o absurdo que foi o Alexandre de Moraes meramente mandar isso para a PGR. O Alexandre de Moraes tinha que descartar de cara. Eu não tenho capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? Quando você vai entrar com uma ação em qualquer tribunal do Brasil, tem alguns requisitos. Não é qualquer um que pode entrar com qualquer ação, né? Dependendo do tribunal, principalmente no STF, é um rol bem restrito de pessoas que pode entrar com ação no STF. Não é qualquer pessoa que pode chegar lá no STF e entrar com uma ação, né? E no caso são 2 advogados que, por mais que sejam advogados, não têm essa capacidade postulatória no STF de qualquer coisa que seja. Então, ou seja, teria que ser pelo Ministério Público no final das contas, né? Então, inegável, além disso, a flagrante ilegitimidade ativa dos requerentes para requerer medidas cautelares. Então, ou seja, não poderia fazer isso de forma alguma. Ele ainda acrescentou que os relatos dos advogados não contêm elementos informativos mínimos que indiquem suficientemente a realidade de ilícito penal justificadora da deflagração que pretendia investigação, né? Ou seja, ele podia dizer assim, ó, não, quem tem que fazer isso sou eu, não são eles. Mas, deixa eu olhar o que eles estão falando aqui, porque de repente, se eles estiverem apontando um negócio que é sério, né, eu entro com essa ação, né, eu faço essa postulação junto ao STF, mas ele chegou à conclusão de que não tem elementos informativos mínimos. A concessão de anistia é matéria reservada à lei ordinária de atribuição do Congresso Nacional. Ou seja, pedir anistia de alguém é direito de todo brasileiro, né? É o Congresso que decide se vai dar anistia ou não vai dar anistia, né? A função é do Congresso. E com a sanção do presidente da República, o que extingue os efeitos penais, principalmente secundários do crime. A realização de manifestações pacíficas pela concessão do benefício não constitui ilícito penal. Por óbvio, né? Mas bem como não extrapola os limites da liberdade de expressão que é consagrada constitucionalmente e balizada pelo sinônimo liberdade e responsabilidade, avisou o Bonet. Mas não tenha dúvida nenhuma, se eles achassem que isso ia resolver o problema das manifestações do Bolsonaro e ia impedir a anistia de ser aprovada, qualquer coisa, teriam prendido o Bolsonaro sem dúvida alguma. É que eles viram que como a manifestação só se acelerou, só deu mais ímpeto para essa manifestação, eles voltaram atrás, correram e voltaram atrás, né? Então, é isso daí, é isso que aconteceu. E aqui, ó, tá aqui, ó. Governistas veem novo baque na popularidade do Lula como uma bomba e temem impulso aos atos de Bolsonaro. Ou seja, o medo que eles têm é justamente esse, de crescer Bolsonaro no final das contas. Aliás, tem gente dizendo que soltaram essa notícia, o objetivo deles nunca foi prender Bolsonaro, era mais para ofuscar
a notícia da queda da popularidade do Lula. Eu não descarto essa hipótese também não, tá? Eu fiz o vídeo da queda da popularidade do Lula, que realmente é bombástico. O Lula continua caindo a popularidade muito forte no Brasil inteiro, né? E talvez eles botaram esse negócio da prisão do Bolsonaro para criar notícia para o pessoal falar sobre isso e não falar sobre a popularidade do Lula. Por isso que eu faço 8 vídeos por dia, que eu falo sobre tudo. Falo sobre isso, sobre aquilo outro também, e pronto, não vai faltar assunto aqui, né? Bom, e já estavam dizendo aqui que as chances da PGR pedir a prisão preventiva de Bolsonaro seria pequena, porque no final das contas não tem muita coisa, que é obstruir justiça, isso é pouca coisa, a chance é pequena, né, não vai ter isso daí, ou seja, esse pessoal eles começaram querendo arrumar alguma coisa, mas viram que ia piorar a situação, voltar atrás, né? E aqui, ó, a Bela Megali fala aqui, ó, a nova resposta de Bolsonaro sobre o seu temor da prisão, né? Ou seja, o pessoal querendo trazer que Bolsonaro está com medo de prisão, ele está com medo de ser preso e coisa e tal, mas na verdade a resposta dele é que dizer que está super tranquilo, muito mais tranquilo que vocês imaginam, principalmente depois do Trump, né? Ele não descarta ser preso, e eu acho que realmente existe essa chance do Alexandre de Moraes puxar alguma coisa para prender Bolsonaro, mas a verdade é que a gente está vendo essa posição do STF já desmoronando. Eles não têm condição de manter isso por mais muito tempo. Com a aprovação da anistia, vai ser um balde de água fria nesse pessoal. Não é que eles não possam prender Bolsonaro depois disso não, podem prender também, mas eles já estão vendo que não vão conseguir atingir os objetivos. Lembra, o objetivo deles não é fazer justiça. Se fosse isso, não ia fazer nada, não teve crime nenhum do Bolsonaro, não teve nada, teve tentativa de golpe nenhuma, né? O objetivo deles é exclusivamente fazer o povo deixar de gostar de Bolsonaro. E eles estão vendo que não estão conseguindo. O ponto é esse, né? Como eu falei para vocês, o Bolsonaro cada vez mais forte vendo essa perseguição. Saiu até uma matéria no Financial Times alertando que esse julgamento do Bolsonaro pode tornar ele um mártir político. Vou falar sobre isso num outro vídeo. Isso daqui não é sobre a prisão de hoje, não, essa prisão que foi pedida agora, não. É sobre o julgamento como um todo do Bolsonaro, que lá na frente pode causar a prisão dele, né? Lá na frente, no julgamento, né? E mesmo isso, o pessoal está dizendo aqui que é um risco enorme essa história. Essa é a sinuca de bico do STF, e é por isso que o caso do STF está desmoronando. E aí eu vou falar também sobre os assessores do Moraes que estão abandonando ele lá, tá todo mundo saindo, o Eduardo Tagliaferro tá rolando um áudio estranho dele aí, eu vou falar sobre isso num outro vídeo aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.